Então, sempre que a gente aprende sobre chakras, é uma coisa colorida, né? Fantástica. Então você fala, nossa, isso é um show. Aí a energia vai subindo do Kundalini até chegar aqui. E a coisa não é bem assim a realidade, entendeu? Não funciona assim. Esse negócio de você despertar o Kundalini, como muita gente já me perguntou, e você não pode falar sobre isso. Você tem que falar o que é a realidade, certo? É você ficar sentado num lugar, meditando e conseguir, através disso, você consegue enxergar muito mais. Então você chega à iluminação vertical, ou seja, você só vai ter um composto de organização em que você se relaciona com você, mas você não consegue se relacionar com o outro, né? O nosso crescimento, a nossa evolução, ele contempla duas coisas, o teu crescimento vertical e o teu crescimento horizontal. Você vai saber que você evoluiu de verdade, porque você conseguir um momento na sua meditação de nirvana, que a gente pode dizer, seria uma projeção em corpo mental, não significa que você evoluiu. Porque uma pessoa muito parca, ela pode conseguir uma projeção mental. E ela vai sentir uma tal expansão que ela acha que chegou à iluminação. Não, ela teve um flash, só isso. Tá? Ela pode até querer repetir, ela pode até conseguir repetir, mas ela ainda não evoluiu. Pode ser que o processo leve à evolução, que seria poder fazer a relação horizontal com as pessoas. Que aí já muda muito. O que você sabe, você pode levar para os outros. Senão você fica lá em cima da montanha na posição de yoga, certo? E todo mundo fica te venerando. Só que você é só isso. Concorda? Você passa a se exercer diferente quando você pode levar esse conhecimento. Eles têm ligação, todos os chakras têm ligação. Eles giram eles giram e pulsam da mesma forma que o Sol faz? É assim, é que a gente quer um decreto, né? Olha, é o seguinte, o chakra gira, não funciona assim. Você quer entender, mas então a pergunta tem que ficar aberta, né? Os chakras, eles têm uma atividade que são diferentes em cada um de nós. Cada um de nós que está nessa mesa aqui, não funciona tudo certinho. Vamos lá, vamos funcionar, vamos. Aí todo mundo... Não funciona desse jeito. Prático, né? Cada um tem um composto reencarnatório, né? Com várias experiências de todos os tipos. As experiências que mais afetam a nossa vida são aquelas experiências realizadas na parte do chakra básico. Elas afetam todo o resto, ou nos chakras emocionais, mas as do chakra básico, como é a origem e o nascimento, elas afetam de verdade a nossa vida, né? Daí, para começar, o resto já não vai funcionar, porque cada um de vocês pode ter uma experiência diferente, concorda? Concorda que a gente pode ter uma vida mais organizada? Concorda que a gente pode ter um pai bacana? Concordo que a gente pode ter uma mãe bacana e um pai ruim, que a gente pode ter os dois ruins, pode ser que a gente não tenha os dois, não é verdade? Pode ser que a gente tenha um irmão que te maltrata. Então qualquer coisa na infância vai afetar o nosso trabalho de chakras. Então as velocidades são diferentes porque elas se adaptam, você aprende a lidar diferente com a realidade e a rotação deles vai depender disso, tá? Senão a gente padroniza, né? Quantos giros por segundo? Não tem giros, é leitura. Tá? Ele faz a leitura, o tempo todo fazendo a leitura. Pode falar. Quando a pessoa não tem um aprendizado energético de alguma frequência, ou tem um bloqueio, essa leitura, o chakra, ele não faz a leitura daquela frequência, daquela faixa, não sei se eu estou sendo... Ela não entende. Então, ela passa por aquilo, pula, ou ela faz, até passa, mas... Olha, a leitura, tá? Ela é uma leitura sequencial, tá? Ela deixa de ser sequencial no momento em que você está no chakra coronário, no último raio. Ela não é mais sequencial, tá? Ela é uma leitura global, ela está trabalhando direto. É como se tudo funcionasse ao mesmo tempo. Enquanto a gente está nessa parte emocional, ela faz essa leitura. Aí você tem um trauma, né? Até falei que eu ia escrever sobre isso, né? Você tem um trauma, você cria uma falha energética. Por isso que é tão difícil na psicanálise a pessoa tirar um trauma, muitas vezes, tá?
Aí a psicologia também, não, mas vamos tirar o trauma. A gente não tira um trauma assim. Por isso que um psicanalista, ou um psicólogo, ou um médico, ou quem, se ele tiver conhecimento espiritual, ele vai muito mais longe, entendeu? Porque ele tem um conhecimento que está além desse corpo físico. A nossa origem é de lá para cá, não é daqui. Você não ganha um corpo físico e arruma um espírito, é assim que você tem um espírito e arruma um corpo físico, né? A coisa funciona assim. Daí, quando você tem um trauma, você tem uma falha. Essa falha, ela é sempre mal lida, entendeu? Ele vai gaguejar, quando ele passa, ele lê mal. E isso vai causar algum reflexo físico. Porque você tem que resolver. Para você resolver, você tem que organizar essa parte energética sua. Né? E aí é um trabalho. Porque a marca, como ela começa no corpo físico, num corpo muito denso, ela pode ter te deixado de um jeito que você não consegue aceitar nesse corpo físico. Esse, por exemplo, é um acontecimento, tá? Você tem uma perda, o falecimento de uma pessoa da família que você gostava demais, num momento que você não esperava. Aquilo vai te causar uma falha, concorda? Aí vem um luto, né? A resolução desse luto, ela vai ter um tempo para ser resolvida. Algumas pessoas falam que uma semana você resolve, outras 6 meses, a psicologia dá de 6 meses a 1 ano. Olha, é mais ou menos isso para a gente ter um número, mas o luto, de verdade, ele nunca vai ser resolvido em ninguém que não esteja acima do chakra cardíaco. Então ele vai ficar com aquela falha sempre? Ele vai ficar com esse processo inconsciente atrapalhando ele em algum nível. Como os chakras são muito competentes, eles continuam. E você transforma isso em alguma outra coisa. Entendeu? Você transforma numa dificuldade qualquer. Que você nem... Como é que você vai saber isso? Um exemplo claro. Você teve uma falta qualquer nesse sentido, que foi uma morte que você não consegue dar conta, e você começa a tratar o teu filho com indiferença. E aí? Como é que você vai descobrir que isso tem a ver com aquilo? Você fala, não, mas eu acho que pode ser isso. Esse pode ser não é sentir. Quando a gente sente, a gente resolve, entendeu? Sente. O conhecimento, ele só vale quando ele é sentido. Porque aí ele é integral. Aí você fala, caramba. Por isso que muitas vezes, quando a pessoa faz uma psicanálise, ela tem um insight, ela fala, nossa, entendi tudo. Não, na verdade, ela sentiu. E resolveu. Né? Legal. Isso é importante a gente saber, né? Para poder aproveitar ao máximo todo esse equipamento que a gente tem. Né? É isso.